O que nós vamos fazer ao longo desse período, que irá até mais ou menos às 6h30, é dar a cada uma das nossas colegas a oportunidade de responder aquelas 3 perguntas que temos formulado aos nossos expositores. Primeiro, a sua trajetória. E nós vamos ouvir primeiro a Thaís e depois disso a Ludmila. Mas em seguida nós vamos perguntar para elas como elas estão fazendo a diferença. O que elas têm feito, cada uma no seu bioma? Quais são os resultados que têm alcançado? Quais são os impactos das suas ações? E a terceira pergunta tem a ver com o que nós perguntamos também para os demais expositores. O que elas, mulheres que estão fazendo uma diferença, têm a propor, têm a recomendar para cada um de vocês para a preparação do futuro? Boa tarde. Eu sou a Thaís Megide, trabalho na Fundação Amazonas Sustentável já desde 2019, então são 10 anos de fundação, 5 anos morando em Manaus, vivenciando a Amazônia. E antes disso, a minha trajetória começou, como o professor apresentou, no curso de agronomia, na Exalc, na USP, em Piracicaba. E na própria faculdade, eu acho que a agronomia é muito próximo muito multidisciplinar, né? Muito parecido com o curso de Relações Internacionais que vocês estão cursando, e me possibilitou me identificar com uma área de gestão ambiental. Então, diante das diversas áreas que a agronomia estuda, uma delas recém na época, né, isso foi 2003, 2004, foi na mesma época que a Exalc abriu um curso de gestão ambiental, e eu comecei a frequentar as aulas, as disciplinas desse curso, e me identifiquei com a causa da Amazônia, com a causa do desmatamento. Era uma temática muito próxima, né, da agronomia intensiva, e por isso que eu comecei a cursar um pouco o que eu poderia trabalhar. Então, na época que eu morei em Piracicaba, eu trabalhei numa certificadora que chama Imaflora, que trabalha muito próxima com certificação socioambiental, e lá no Imaflora a gente começou a estudar certificações. Na época tinha uma relação com o protocolo de Quioto, com o mercado de carbono, então a gente começou a trabalhar com certificações para projetos de carbono. E isso me levou a conhecer a Amazônia pela primeira vez, a ir para Manaus. E foi onde, não foi a Fundação Amazônia Sustentável, nessa época não existia, mas foi onde eu comecei a desenvolver trabalhos com as comunidades, entender como é que funcionavam as comunidades da Amazônia. E isso foi em 2007. Nessa mesma viagem para Manaus, eu conheci o Virgílio Viana, que foi professor da Exalc, que estava fundando a fundação nesse período. E ele, como estava formando uma equipe, me convidou para ficar por lá. Só tinha uma condição, que era morar em Manaus. E então eu, assim, não estava recém-formada e fui. Assim, foi uma experiência. E por lá fiquei 5 anos trabalhando numa área de relacionamento da fundação, e voltada também para acompanhar em como que a Amazônia, a questão do desmatamento, se inseria nas grandes discussões internacionais das conferências das partes, e também, mais recente, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu hoje coordeno na FAS uma área de relacionamentos internacionais voltados para essas grandes temáticas. Bom, meu nome é Ludmila Pugliese. Eu, diferente da Thaís, eu sou bióloga, formada na UFRJ. Depois eu fiz o mestrado na Exalc, com o professor Ricardo Rodrigues, trabalhando com restauração, recuperação de áreas degradadas no interior de São Paulo. E atualmente eu estou fazendo doutorado com Pedro Brancaleon lá na Exalc também. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu sou coordenadora nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
e nas horas vagas, ou vice-versa, eu sou mãe do Hugo e da Helena. A Helena vai fazer 7 anos amanhã, e eu vou estar aqui num evento que a gente está, junto com o Instituto de Botânica, falando sobre recuperação de áreas degradadas. Isso faz parte da vida, a vida como ela é assim, com filho e sendo profissional, então a gente tem que se dividir. Meu marido trabalha na área, ele trabalha em empresa de papel e celulose, e amanhã ele vai estar com a Helena, eu vou estar aqui. E na quarta-feira foi o contrário, ele estava aqui, eu estava lá. Isso faz parte da gente conciliar as agendas, inclusive em casa, né? E eu falo que a gente faz o diálogo florestal, porque eu trabalho na área ambiental e ele na área florestal. Então, a gente tem que ter essa diversidade a gente tem que ter essas diferentes perspectivas e saber dialogar, inclusive em casa. Bom, quando eu fiz a UFRJ, eu trabalhei com fragmentação florestal, que na época era um assunto muito... isso eu fiz em 99, eu me formei em 99, então, na época, a fragmentação era um assunto muito vigente naquela época, né? Os efeitos da fragmentação, a gente ainda estava tentando entender quais eram os efeitos da fragmentação, efeito de borda, como que isso tudo impactava o meio ambiente, a parte da comunidade, dos ecossistemas. Então, isso era uma parte que estava sendo muito trabalhado. O Virgílio trabalhava muito com essa parte de fragmentação. E foi vendo os efeitos da fragmentação sobre as comunidades vegetais que eu resolvi estudar o inverso disso. Que eu falei, bom, então, se está tendo fragmentação, está acabando tudo, o que a gente pode fazer? E foi então que eu fui para a Exalc trabalhar com o Ricardo Rodrigues no processo que é o inverso da fragmentação, que é a restauração. Hoje de manhã a gente estava comentando que a restauração ela tem diversos nomes, né? Internacionalmente, o tema é tratado como restauração florestal ou restauração de ecossistemas. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a legislação ela trata de recuperação da vegetação nativa, porque a recuperação é mais abrangente do que a restauração estrito sensu, que trata mais de espécies apenas nativas, enfim, tem uma série de limites para o uso do tema da restauração. Bom, então, eu comecei a fazer, eu fiz o mestrado, monitoramento de áreas restauradas no interior de São Paulo, e depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa ONG no Rio de Janeiro, chamada Instituto Bioatlântica, e comecei a trabalhar, então, com monitoramento de áreas restauradas nas empresas de papel e celulose no sul da Bahia. Na época era Aracruz e Veracel, que agora são Fibra, que agora é Suzano. E também com áreas restauradas de proprietários de terra, buscando entender qual que era a motivação desses proprietários de terra, como que estava sendo feita a restauração, como que a gente poderia monitorar se estava tendo sucesso ou não. E foi aí que eu trouxe um pouco do FSC, dos princípios, critérios e indicadores do FSC, para fazer o monitoramento de áreas restauradas. Foi a primeira vez que o monitoramento foi tratado dessa forma, com uma estrutura hierárquica conceitual bem estabelecida. Bom, então, daí, dessa parte muito técnica, né, assim, com conhecimento bastante aplicado, eu fui trabalhar na SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica é uma das ONGs mais conhecidas, né, que trabalha com conservação e restauração. Eu fui convidada para montar o Centro de Experimentos Florestais da SOS Mata Atlântica, lá em Itu, não sei se vocês conhecem. Era uma fazenda que era da Skin Cariol, atualmente é Heineken, e é da onde eles tiram parte da água para a produção dos produtos, atualmente cerveja. E o nosso desafio lá foi justamente estabelecer esse centro de experimentos, que, na verdade, era uma fazenda que estava abandonada, inclusive com a estrutura física comprometida. Então, meu desafio ali foi justamente restabelecer, junto, né, não fui eu que fiz, mas assim, o projeto, como que a gente montaria um centro de experimentos e o que significava isso. Então, a gente desenvolveu todas as linhas de pesquisa, educação ambiental, nós montamos um viveiro para a produção de espécies nativas, fizemos trilhas interpretativas, a gente fez uma torre de observação de aves. Então,
aproveitar todo aquele espaço para trabalhar com restauração, e virou um laboratório a céu aberto para modelos de restauração. Eu chamei vários professores que tem ali perto, Unicamp, a UFSCar de Sorocaba e a própria Exalc, para desenvolverem técnicas, modelos de restauração dentro dessa fazenda, porque ela tem 500 hectares, então é uma área bastante boa para fazer experimentos. Bom, então, dessa parte técnica, eu passei por uma função mais gerencial dessa fazenda, inclusive com os projetos de restauração da SOS Mata Atlântica. Talvez não seja da época de vocês, mas existiu o Clique Árvore, não sei se vocês conhecem, o Floresta do Futuro, que eram 2 programas da SOS Mata Atlântica, que você fazia um clique. Isso já tem mais de 10, quase 20 anos. Se fazia um clique, e falar isso aqui parece até, né? Se dava um clique lá no site e isso viabilizava a doação de uma muda para os proprietários de terra fazerem o plantio. E, com isso, foram doadas quase 15 milhões de mudas, que são os projetos da SOS Mata Atlântica. Bom, depois que eu tive meus 2 filhos, durante esse processo lá na SOS, eu saí da SOS Mata Atlântica, fui fazer consultoria, e acabei trabalhando num projeto junto com o WRI, que é uma ONG internacional, e o Ministério do Meio Ambiente, num projeto para a construção do Plano Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa, que é a lei que hoje fala de como que a gente vai fazer restauração, como que a gente vai conseguir atingir os 12 milhões de hectares que estão no Código Florestal, no novo Código Florestal, aquele que foi tão discutido e debatido pela sociedade. Então, a gente trabalhou de maneira conjunta com várias instituições para a realização desse plano nacional. São 8 linhas de ações, e a primeira linha de ação desse plano de ação é a questão de sensibilização, que tem outras coisas, tantas, que são produção de sementes e muda, questão de mercado, a questão de pesquisa e desenvolvimento, enfim, tem uma série de linhas de ações, mas o que eu venho falando é que sem sensibilização a gente não vai conseguir fazer restauração. Bem. Atualmente, então, eu estou agora na coordenação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que é um movimento que reúne 280 instituições de diversos setores, que estão associados à cadeia de restauração. Então, a gente tem empresas, a gente tem instituições de pesquisa, a gente tem ONGs e a gente tem governo. Todos esses unidos no esforço de tentar entender quais são as lacunas do conhecimento, quais são as dificuldades que existem para que se faça uma restauração na larga escala. Então, assim, passando pela minha formação, eu tinha um olhar muito técnico de fragmentação, depois de monitoramento de áreas restauradas, e agora eu tenho uma visão um pouco mais de governança, de entender quais são os fatores que são fundamentais para que a gente consiga fazer a restauração no chão. Um último detalhe, dentro do Pacto a gente trabalha com grupos de trabalho, e a gente acabou criando, há 2 anos, mais ou menos, um grupo de trabalho que é sobre gênero e diversidade na restauração, tentando ampliar um pouco, não só para essa questão de que as mulheres devem estar envolvidas na ponta do processo, mas também na questão da liderança. É importante ter representatividade, e acho que esse fórum aqui, estamos 2 mulheres aqui, representa bastante bem isso. Bom, pela Fundação, eu coordeno a Rede de Desenvolvimento, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que é uma rede que hoje tem 126 membros, entre principalmente a academia, universidades, alguns governos e organizações da sociedade civil, mas não só no Brasil, e em todos os países da bacia amazônica. A gente, um pouco nessa área internacional, a gente está olhando a Amazônia não como uma região, mas como um território, e a importância desses atores estarem alinhados e conectados, pensando não só nos compromissos brasileiros para o Acordo de Paris, mas como esses compromissos eles impactam os outros países da Amazônia, né? No caso do compromisso brasileiro em relação à Amazônia, que é o fim do desmatamento, a gente
tem duas vertentes assim de trabalho. Uma muito prática, que é a Fundação ela trabalha diretamente com as comunidades, fomentando atividades empreendedoras para que elas sejam substitutas nas atividades que fomentam o desmatamento. Então, a gente tem hoje em torno de 5.000 famílias com quem a gente trabalha no estado do Amazonas, implementando esses projetos de empreendedorismo ribeirinho, que a gente chama. E, por um outro lado, isso é um impacto numérico, vamos dizer assim. Então, eu posso depois até compartilhar com você, professor, os dados das áreas do desmatamento nas áreas que a gente está atuando lá no Amazonas. É super interessante para fazer essa relação com a CND assumida pelo Brasil. E, por um outro lado, o que a gente trabalha também é muito na articulação desses atores. Então, como levar essa experiência no campo para outras regiões, pensando que a Amazônia, como eu disse no começo, é um território, que é um pouco que a gente trabalha com os governos, que o professor Jacques comentou, que foi atividade recente no Sínodo do Vaticano. O Sínodo foi uma nova proposta da Igreja, pensando e trabalhando a Amazônia como algo importante. Então, a preservação da Amazônia é algo importante e como que a gente pode influenciar, no caso a Igreja falando, né, como que a gente pode influenciar que isso se torne algo para todas as pessoas, né, seja assim, sensibilize as pessoas. E aí o que a gente fez foi levar os governadores da Amazônia de 4 países. A gente não conseguiu levar todos os outros países, né? São 9 países que hoje tem a Amazônia. Então, para que eles criassem um pacto subnacional, porque a gente sabe que muitos governos hoje nacionais na América Latina estão passando por problemas políticos, e como a gente poderia engajar, então, os subnacionais, os governos, para que juntos pensassem nesse desenvolvimento sustentável da região. Então, essa foi uma ação recente, mas, fora isso, assim, durante as conferências das partes, a gente sempre promove esse tipo de encontro entre os atores, não para sair com um pacto, mas para trocar experiência e para que eles possam realmente trocar tecnologia, boas práticas, seja no campo, seja em política, seja em atividades onde a gente realmente globalize a Amazônia no sentido da sua importância para o clima, para a biodiversidade, e levar essa temática para essas conferências internacionais é relevante e é importante, porque é onde se discute e é onde saem muitos acordos que impactam a região. Então, a gente leva a gente vê como importante a nossa participação como ator nessas conferências internacionais para relevar a temática da Amazônia. Acho que um pouco nesse sentido, professor. Muito bem. Então, assim, eu tenho trabalhado muito nessa questão dos diálogos intersetoriais. Então, a gente tem trabalhado com o setor produtivo, principalmente as empresas de papel e celulose, tentando criar conexões, visões comuns compartilhadas. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar nas agendas, né? Então, eu trabalhei na questão do PROVEG, do Planaveg, que é a política nacional para a recuperação da vegetação nativa, né? Então, eu visitei várias regiões, os biomas, os diversos biomas, para entender quais eram as lacunas que impediam a restauração em larga escala, para a gente desenvolver, então, todo o arcabouço teórico da legislação que permitiria, enfim, que a gente conseguisse restaurar os dois, né, para possibilitar, para facilitar que a gente atinja os 12 milhões de hectares que estão nas contribuições que o Brasil se comprometeu. Esse processo foi um processo muito rico, que não
teve só a participação de governo, mas também de várias ONGs e das empresas também, porque, no fim das contas, quem vai fazer isso é quem está lá na ponta. Com relação também à nossa participação nas INDCs, a gente, sempre que são discutidas, né, sempre que são feitos seminários preparatórios e tal, a gente está levando essa questão da diversidade de povos tradicionais, culturas indígenas e tal, e a questão de gênero também. Então, a gente vem trabalhando muito forte com isso, e o pacto ele está mostrando que quando a gente fala que 12 milhões de hectares para serem restaurados, a gente faz as contas de que um hectare para ser restaurado, ele custa $5.000. Quando a gente faz as contas, a gente vê que é um valor absurdo e que talvez a gente não consiga atingir isso. Então, o Pacto tem desenvolvido estudos e tecnologia para que a gente consiga atingir esses 12 milhões de hectares. Então, a gente tem trabalhado com a questão da semeadura direta, que não é o plantio de muda, mas sim você jogar as sementes no chão, com o pessoal do ISA, que tem trabalhado com a Muvuca, é um processo bem bacana. E também com a questão da regeneração natural, que é a expressão do ecossistema na expressão do seu potencial autorregenerativo, ou seja, quando ele tem alguns propágulos, sementes, algum tipo de vegetação lá, quando ele ressurge naturalmente, é isso que a gente chama de regeneração natural. E a gente está mostrando com isso que é possível, sim, a gente conseguir atingir os 12 milhões de hectares que a gente se comprometeu, sem que seja gasto valores absurdos. É claro que vai ter que ter investimento, sim, em restauração, porque existem áreas que não têm outra possibilidade de você fazer isso sem ser com plantio de mudas, mas a gente vem mostrando que existem diversas possibilidades e tecnologias e a forma mais barata de fazer isso, inclusive com plantios consorciados com espécies que possam ser utilizados para fins econômicos. Eu acho que assim, uma coisa que vocês deveriam fazer, estando numa universidade como a USP, é aproveitar muito a oportunidade de fazer cursos em outras áreas. Agora, fazendo doutorado, eu estou fazendo... Eu confesso para vocês que eu entrei na biologia para não ter que estudar matemática e não lidar com gente. E hoje é o que eu mais faço na minha vida. Então, assim, não venham com esse espírito, né? Tenham um interesse de conhecer outras áreas. Hoje eu tenho trabalhado muito com a questão de pesquisa qualitativa, não só a questão matemática, mas pesquisa qualitativa. A gente não tem essa... na minha área, que é muito... teórica, a gente trabalha com estatística pura, né? Assim, então, hoje eu tenho trabalhado com outras áreas, então, tenham interesses, aproveitem que vocês estão na universidade, façam cursos em outras, né? Vão lá na área biológica, né? Ciências biológicas, vão no Procam, procurar outras formações, que é fundamental você ter esse olhar mais diverso, você ter outra perspectiva de mundo que não só a sua, que, na verdade, eu acho que muita gente jovem está formando ainda, né, todos os seus conceitos, todas as suas ideias, e é importante trazer uma visão, um cenário mais amplo de todas essas questões, né, sociais, econômicas, geográficas, né, de biologia. Aproveitem para fazer estágio não só na área que vocês gostem, mas também estágios voluntários, essa questão de você passar um tempo, você ligar para uma indústria madeireira lá na Amazônia, entender como é que é o processo de certificação, são coisas que são interessantíssimas e que enriquecem muito, né? A gente faz seleção de gente para trabalhar para a gente pergunta para eles, não a formação, porque todo mundo que vai se formar com um currículo parecido, mas o que eles fazem no tempo vago deles? Quais são os seus interesses, né? O que você apresenta que você pode trazer para acrescentar para aquela vaga ou para aquela instituição que você está trabalhando. Então, vão além da formação acadêmica, eu acho que isso é fundamental. Tenham interesse de procurar outras coisas, outras fontes de informação, para que vocês formem o seu perfil profissional e pessoal mesmo, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente pega uma pessoa para conversar e que ela consegue ter opiniões sobre diversos assuntos, né? E, por fim, eu acho que
a universidade é uma oportunidade muito grande de fazer conexões, de ter contato, né, de trocar experiências. Então, lá na Exalc tem isso muito forte. Os ex-exalquianos, eles se reconhecem e tem essa questão muito forte de um proteger o outro e de trocar, né, cartões e de saber onde é que estão. E essa rede de contatos é muito importante, tanto para informação, mas também para emprego, né? Então, aproveitem isso, né, indicação, né, quando você tem um professor que te indica, que você fez um estágio com ele, então aproveitem isso, essas conexões que são feitas na universidade, quando vocês vão para congresso, quando vocês vão para qualquer tipo de atividade, que vocês façam contato com as pessoas, não vão lá e fiquem de uma forma passiva. A gente tem visto muito isso, né? As pessoas muito passivamente aceitando as coisas. Tem que ter uma postura um pouco mais de buscar essas conexões e buscar os seus interesses. Bom, eu concordo com você. Eu acho que acho que o grande diferencial de estar na USP é você ter a possibilidade de realmente testar no estágio, testar num projeto de iniciação científica, testar em diversos tipos de áreas diferentes, faculdades diferentes. No caso da Exalc, tinha 3 ou 4 faculdades diferentes, onde, de alguma forma, a gente conseguia se integrar e trocar. Eu acho que o que eu faria diferente seria, assim, acho que focar menos na questão daquela coisa da prova, das notas, e tentar fomentar mais essas trocas, né? Eu acho que hoje faz a diferencial. Acho que a gente tá numa universidade que te possibilita essa multidisciplinaridade, que é o que hoje o mundo é. O mundo é muito dinâmico, né? Muito globalizado. Então, a gente está, acho que, num lugar que fomenta e tem muita possibilidade para isso. E eu acho que uma coisa que eu acho que faz a diferença aqui é exatamente isso que o professor falou também, que é a formação de líderes, né? E a gente tem muito isso aqui dentro da universidade, de ter líderes que fazem a diferença e que pensam além de um emprego, além de uma carreira, assim, pensar no que a gente quer para o mundo e como que a gente pode impactar o mundo. Acho que essa que faz a diferença de estar numa universidade pública.